E não é que tem um trio da Kings League treinando no Santos Futebol Clube? Será que esse clube virou uma bagunça mesmo? É o playground do Neymar e agora, meu Deus, o que vamos fazer? Palma, 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 não priemos cânico. Vamos lá que a gente conversa logo depois da vinheta, beleza? Calma aí. Fala seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Vem Pro Peixão. Deixa o seu like, é muito importante, se inscreve no canal e hype esse vídeo, bastante, hype, clica pra hypar aí, você que está assistindo no seu celular, tá certo? E comenta bastante que é bem interessante, tá? Agora o YouTube decidiu que os comentários são os mais importantes, então a gente tem que comentar, tá? Então deixa seu comentário, você tá assistindo, faz um comentário que ajuda bastante o canal a continuar crescendo, né? Hoje viralizou uma matéria, né, do próprio Santos Futebol Clube sobre 3 jogadores da Fúria, da equipe do Neymar na Kings League, estarem treinando nas dependências do Santos, lá no CT Pelé, né? E a gente vai falar sobre isso. Num próximo vídeo eu vou falar do Brian Rodrigues também, que eu tenho coisas pra falar sobre ele, e a gente precisa conversar. Mas nesse caso aqui eu quero falar com vocês sobre essa situação. E eu não posso ser hipócrita com uma opinião que eu tenho de anos, tá certo? Eu vou corroborar aqui, eu vou dar meu tostão de opinião em cima da opinião que eu sempre tive sobre esse tipo de coisa. E vou falar sobre essa situação também, porque eu acho que dá pra gente opinar em todas as situações sem ir a ferro e fogo, né? Sem ir pro lado de um Casagrande, por exemplo, né? Que falou um monte de coisa. E também um pouco me importa. Mas eu acho que é bom a gente dar nosso tostão de opinião, né? Vamos lá, vamos começar aqui com a matéria da Laura Marcelo, tá certo? Deixa eu mudar de tela aqui. Esta matéria lá no Diário do Peixe, tá certo? Assinado pela Laura. Destaques da Kings League fazem intercâmbio no time profissional do Santos. O meia Jefinho e os atacantes Lelete e Lipão, campeões mundiais de fut 7, começaram a fazer um inédito intercâmbio no Santos, Integrantes na Fúria FC, atual campeão da Kings League, em que Neymar Júnior é presidente, estão atuando nessa iniciativa do futebol brasileiro no CT Pelé nesta quarta-feira. A iniciativa promove uma integração entre as modalidades e os 3 atletas participaram de todo o treino com a bola. Após o primeiro treino, sob chuva e frio, eles falaram da experiência. A experiência foi bacana demais. Quero agradecer ao Santos por abrir as portas pra gente. E ganhar experiência com Neymar, Gil, que já são nomes muito importantes no nosso futebol, é bacana demais. A experiência é única. Aprender com eles. Então é muito diferente, muito especial pra todos nós. Lelete reforçou o sentimento de satisfação em estar treinando no Santos. É incrível. Um sonho que a gente está realizando e uma experiência para aprender cada vez mais. Muito feliz de estar vivendo isso. Isso aqui espero levar, né? Espero levar muitas coisas boas. Uma experiência incrível. A gente só tem coisas positivas para levar daqui, completou o jogador. O que eu sei aqui é que o Jefinho tem 25 anos, o Lelete e o Lipão tem 28 anos cada um, tá certo? E aqui a gente tem que separar um pouco as coisas. Primeiro ponto, o incômodo. É ligeiramente incômodo? É. Por que é ligeiramente incômodo? Porque o que me interessa como torcedor aqui, não é nem os caras estarem treinando ali. O que me interessa como torcedor é o seguinte: é saber se, pra eles estarem treinando, e nada contra os 3 caras, tá? Não é esse ponto. Pra eles estarem treinando, deixaram de treinar, por exemplo, o Matheus Xavier, o Robson Júnior, o Luca Meirelles, tá? Só tô supondo aqui. Se eles treinaram junto com esse pessoal e tá tudo certo, fazer o treino, porque até aqui a gente não sabe que tipo de treino foi feito, qual que é esse intercâmbio, né? É óbvio que a gente sabe que é a relação Neymar, Fúria e Santos. A gente sabe. Isso é um fato. A gente sabe que eles estão ali porque eles são da equipe do Neymar na Kings League. A gente sabe disso. Do mesmo jeito que a gente teve até campanha positiva, e eu fui contra, quando o Kelvin Oliveira, que foi eleito o melhor jogador do mundo do Fut 7, que é da G3X, tava aquela conversa dele poder jogar no Santos. E por que eu falo isso? Porque a gente sabe que mudança de modalidade, ainda mais saindo de um futebol de nível competitivo bem menor que o futebol profissional, é muito difícil de um atleta desse tipo de modalidade, do fut 7, de futsal, saindo do futsal
com uma idade mais avançada indo pro futebol profissional, é muito difícil de adaptar, de conseguir se destacar. E o próprio Kelvin Oliveira é um exemplo disso. O Kelvin não conseguiu se firmar no futebol de campo. Né? Ele teve muitas dificuldades, ele fez muito sucesso no fut 7, voltou ao futebol de campo numa tentativa do Grêmio com o Renato Gaúcho dele tentar jogar, também não conseguiu e voltou ao fut 7. Então a tendência de caminho é que esses três rapazes, que eu nem sei se vão tentar jogar no futebol profissional, tá? Só tô supondo que esses três caras também não consigam, porque é muito difícil você fazer esse caminho. É muito mais fácil e mais possível o caminho do futebol de campo para o futebol de fut 7, a Kings League. Outro que eu posso dar o exemplo é o Hakim Mastur, que era um prodígio do futebol, não conseguiu se desenvolver na carreira, não conseguiu despontar para o que se esperava dele, e ele virou um profissional de fut 7. Ele joga a Kings League italiana. Tá? E o Hakim Mastur, para quem acompanha futebol europeu há bastante tempo, ele era apontado como um fenômeno do Milan. Né? Ele chegou a jogar até com o Neymar de desafios em conteúdo da Red Bull, em 2014 por aí, e o Hakim Mastur venceu o Neymar no desafio. Ele tinha um controle de bola muito grande, mas o Mastur não conseguiu se consolidar na carreira. Foi lançado no Milan muito cedo, não conseguiu, passou a rodar por vários clubes, né? Até em determinado momento tá jogando em Marrocos já, na segunda divisão marroquina, não se firmou, e aí ele para a carreira com 24, 25 anos e vai pra Kings League. Jogar na Kings League, onde tá fazendo o sucesso dele, né? Virou um influencer e um jogador. São coisas muito difíceis de acontecer. O caminho do fut 7 para o futebol profissional. O mais fácil é o contrário acontecer. Dito isso, para quem acompanha o meu trabalho no Futirinhas há bastante tempo, tanto eu quanto o Pepe já falamos sobre esse tipo de coisas. Eu acho, né? Isso é uma opinião pessoal, eu acho que existe muito talento desperdiçado por aí, né? Muita gente que não teve oportunidade, que jogou em outras frentes, né? Jogou em outros campeonatos, principalmente de várzea, no futebol de campo, e não conseguiram uma oportunidade na carreira, não conseguiram dar andamento, até por questões financeiras ou problemas familiares, né? Empregos, etc, né? Geralmente questões financeiras, não conseguiram dar seguimento ao sonho de tentar ser jogador profissional. E um exemplo que eu posso dar disso é o Bruno Henrique. Bruno Henrique já passou no Santos, jogador do Flamengo. Ele é um jogador sem futebol de base. Ele se foi descoberto na Taça Inconfidência, que é do futebol mineiro ali, de futebol de várzea, foi campeão, melhor jogador. E aí ele vai pro Cruzeiro, não consegue se firmar, vai pro Uberlândia, se destaca e começa a rodar até aparecer no Goiás e tal. E aí consegue fazer uma carreira de sucesso. É um exemplo de futebol amador que conseguiu fazer um jogador ir pro futebol profissional. Então, essas coisas podem acontecer. Por que que eu falo isso? Porque nesse tipo de caso, e pode ser até o fut 7, tá? Eu sou a favor desse tipo de coisa, de observação, até para criar intercâmbio também. Mas de observação, de você tá sempre de olho em campeonatos amadores, em campeonatos de várzea, para ver se você consegue garimpar algum jogador interessante para trazer para fazer teste. Eu acho que esse tipo de proposta é até válida em certo nível. Nada que, óbvio, vá atrapalhar o andamento do seu clube ou do seu time, tá certo? Para você ter que desandar tudo, não. Mas que eu acho interessante você ter esse nível de observação, eu acho. Porque se eu venho aqui e só ataco a pedra, por mais que eu ache nesse caso aqui, especificamente, que só está acontecendo... Ache não, eu tenho certeza. Que só está acontecendo por causa do Neymar ser jogador do Santos e do time dele na Kings League ser a fúria e esses jogadores ir fazendo esse intercâmbio. Se esse tipo de coisa continuar, né? Então, assim, ó, a gente fez esse intercâmbio aqui com os 3 atletas da Kings League. Já tem o pessoal da Copa Pioneer que a gente tá de olho ali, por exemplo, que é um futebol amador. Tem 2 meninos ali que a gente acha que pode ter destaque, um tem 23 anos, outro tem 21, né? A gente quer observar para ver se eles têm condições de estarem no futebol profissional. Se esse tipo de intercâmbio continuar, aí eu acho válido. O ponto aqui é que eu não acredito que isso vá acontecer, tá certo? Por quê? Porque, realmente, essa coisa aqui só está acontecendo justamente por causa da relação Neymar, Fúria e Santos, tá? Essa é a percepção que eu tenho. Óbvio que aí você vem, pô, mas é que absurdo, é o playground e tal. Cara, eu concordo, tá? Eu concordo. Mas, de novo, se eu simplesmente sou contra, eu torço para que isso aqui seja uma toada, seja uma coisa que aconteça sempre. Você tem esse nível de observação
para outros lugares do futebol. E, inclusive futebol profissional, tá? Observação em campeonatos mais periféricos, de outras praças, de times que a gente geralmente não está de olho. Óbvio que nem sempre você vai conseguir garimpar um monte de talentos nesses lugares, mas muitos desses lugares têm talentos que você não consegue observar. Outro exemplo que eu posso dar desse nível de coisa é o Michael, que hoje é jogador do Flamengo. O Michael apareceu no futebol, ele também é um jogador sem base, basicamente. Apareceu no futebol goiano, né, até despertar o interesse do Goiás, mas era um jogador de futebol amador. Ele dividia entre o futebol profissional e o futebol amador, porque o futebol profissional não fornecia condições financeiras o suficiente para ele se manter. Então era um cara que também fez esse caminho. Então você pode realmente encontrar talentos nesse tipo de situação. É uma situação, é uma coisa difícil de acontecer. Geralmente o caminho correto é o que é feito. Vem um jovem, ele entra na base do seu clube, ou você contrata ele de a base de outro clube, e ele vai se desenvolvendo ali. Mas nem sempre esse caminho vai acontecer com todo jogador talentoso que tem por aí. Já se perdeu-se muitos talentos assim. Então eu acho que é uma coisa positiva se ela for ampliada, se ela continuar acontecendo, né? Esse nível de intercâmbio aí, ou de testes para trazer jogadores. Com relação aos três aqui, eles são muito bons na Kings League, tá? São muito bons. Só que o nível de disputa e de competição é muito diferente. E por isso que eu falei da situação do Kelvin. O Kelvin não conseguiu no futebol de campo ter nem uma ínfima possibilidade de sucesso com relação ao que ele conseguiu desenvolver no Fut 7. A mesma coisa a gente pode dizer do Falcão. O Falcão até quase conseguiu no futebol de campo, mas não teve andamento nisso também. E é o melhor jogador da história do futsal. Entende que fazer essa transição já com uma idade mais avançada, eu não tô falando velho, tá? Mas uma idade mais avançada, depois dos 25 anos, é muito mais difícil. E eu acho que eu tô lembrando de mais um caso de um jogador de Fut 7 que fez sucesso no campo, num nível menor, que é o Chay. O Chay, ele jogava Fut 7, era um baita jogador no Fut 7, e ele vai ao Botafogo, que está na Série B, e é o melhor jogador do Botafogo na Série B, e retorna com o time para a primeira divisão, porém, na primeira divisão, o Chay não consegue se firmar nem no Botafogo e nem em clube nenhum que ele foi participar depois. Isso já com um jogador de 26, 27 anos, né? Eu acho que o Chay já estava perto dos 30 também. Então, é realmente muito difícil, tá? É realmente muito difícil. E a presença deles no CT Repelé não me incomoda, desde que a presença deles não seja uma porta fechada para quem de fato está lá e precisa de espaço, que são os atletas jovens da base. Porque a gente sabe que nenhum do profissional vai... Olha só, o Lelete está treinando no lugar do Pituca. Não é isso que vai acontecer, né? A gente sabe muito bem. Então, geralmente, a porta está fechada para o Matheus Xavier treinar? Aí eu sou contra, entendeu? Desde que essa porta não esteja fechada e que esses meninos estejam ali treinando e participando do dia a dia do time profissional, aí eu acho que é até válido você fazer um teste. Eu acho mesmo, tá? Então por isso que eu não sou só ferro e fogo, só tacando pedra. Eu tento observar da maneira que eu sempre observei. Porque esse tipo de visão eu já tinha muito antes disso aqui acontecer. Então eu não posso simplesmente, porque existe uma rusga de uma parcela da torcida com o Neymar e inclusive minha, né? Que eu já falei aqui publicamente. Mas assim, por causa dessa rusga, já tacar pedra e mudar totalmente minha maneira de pensar por causa da rusga. Que aí seria hipocrisia com a minha própria opinião. E como eu disse, como eu já falo isso no Futirinhas há bastante tempo, já falei isso várias vezes, a gente já conversou sobre isso, já fez análise sobre isso e citamos esses exemplos de Bruno Henrique, de Michael, né? Seria hipocrisia da minha parte mudar o discurso só por causa de uma rusga. Seria desonesto, inclusive. E eu não quero fazer esse tipo de coisa, entendeu? Então, tomara que não tenha fechado nenhuma porta para quem já está lá, para quem está precisando de espaço, que são esses atletas jovens, né? Principalmente das posições aqui, né? A gente tá falando do Lelete e do Lipão, que são atacantes na Kings League. E aí a gente tem o Robson Júnior se destacando pra caramba no Sub-20, tá? Jogando bem mesmo. E o Matheus Xavier, que é uma realidade Sub-20, já jogando no profissional também, né? Mas eles continuam na transição, que eu acho super válido. Mas eu não quero essa porta fechada para eles, para que outros atletas venham aqui e tomem esse espaço. Entende? Esse é o meu modo de ver. Você concorda com isso ou você já acha que não, que é completamente inaceitável, já mais na visão mais que o Casagrande abordou e tal, e algumas outras pessoas? Ou se você acha também que dá para ter um meio de campo mais bem trabalhado, fazendo só a correlação, não necessariamente sendo meio de campo, mas tendo uma
postura um pouco mais maleável com relação a isso. Quero te ouvir, né? De novo, se for só por causa disso que eu acho que acontece, eu sou contra, tá? Então, o que eu acho que está acontecendo, eu sou contra. O que eu quero que aconteça, que tenha realmente esse nível de observação de atletas Brasil afora, ou no estado de São Paulo afora, de outras modalidades, ou até outros futebols que estão acontecendo aí, né? Muito feio falar futebols, né? Mas outros atletas de futebol amador, aí eu acho válido. Eu espero que isso seja uma realidade. E não só isso porque é a fúria do Neymar, entendeu? E nesse caso eu acho que é só porque é a fúria do Neymar. Aí eu sou contra. Mas eu quero ouvir sua opinião, diz aí nos comentários. A gente vai se falando nos próximos vídeos. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo para todos. E até a próxima. Tchau, tchau.